Existem filmes que têm a capacidade de nos motivar e nos impulsionar para os nossos maiores sonhos, e Creed é um desses filmes, e é exatamente sobre ele que nós iremos falar aqui nesse vídeo. O filme que tem a capacidade de fazer você realizar os seus maiores sonhos. Meu nome é Daniel Castle e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal Espaço Cinema. O filme começa contando a história do pequeno Adonis Creed, filho do lendário Apollo Creed. Ele acabou crescendo no reformatório porque as coisas não eram tão boas para a vida dele, já que ele era órfão. Então, lá dentro desse reformatório, ele arrumava muitas brigas com as demais crianças que viviam junto com ele. Era briga e confusão o tempo inteiro. Mas após tantas brigas e confusões, ele acaba sendo adotado pela antiga esposa de Apollo Creed, Mary Ann Creed. Com isso, Adonis vai de um pequeno delinquente para uma pessoa bem-sucedida no mercado de trabalho, sendo uma peça-chave em uma grande empresa e acaba sendo promovido pelos seus bons serviços. Mas, apesar de toda essa promoção e de todo esse sucesso dentro da empresa, Adonis acaba pedindo as contas dentro da empresa para o seu chefe, já que ele tinha um grande sonho da sua vida, que era ser um grande boxeador. Enquanto Adonis Creed ele estava ali naquela empresa, trabalhando, produzindo para que a empresa crescesse, ele por fora lutava no México, em algumas lutas clandestinas. Ele não lutava profissionalmente ainda, mas ele tinha essa vida dupla. De dia, ele era uma pessoa profissionalmente bem-sucedida, mas à noite ele acaba lutando clandestinamente contra outras pessoas no México. E chegou um ponto que Adonis teve que escolher entre as duas coisas. Ou ele acabava sendo muito bem sucedido na vida profissional e sendo bem aceito pela sociedade por conta disso, ou ele acabava seguindo o seu sonho de ser lutador, ou seja, ele deixava tudo aquilo que ele conquistou profissionalmente para trás e acabava indo em direção ao seu futuro, que era lutar o boxe. E assim, Adonis Creed abandonou a empresa, abandonou tudo e acabou focando somente no boxe. Então ele foi para a academia do seu pai, chamada Apollo Creed, e pediu para algumas pessoas conhecidas dele treinar ele. Só que esses treinadores acabaram rejeitando completamente essa ideia de treinar o Adonis, porque não queria que ele tivesse o mesmo fim do pai dele. Então Adonis se viu num beco sem saída, ele queria muito realizar o sonho dele, então ele acaba indo para Pensilvânia atrás de um grande amigo do pai dele, que é Rocky Balboa. Então ele pede muito pro Rocky treinar ele, para que ele possa crescer profissionalmente nesse mundo do boxe. Só que a parada era muito diferente do que ele estava acostumado. O Adonis ele estava completamente acostumado a lutar em lutas clandestinas ali do México, sem suporte, sem uma equipe. Então era completamente diferente o mundo que ele vivia agora. Ele estava dentro de um mundo dos maiores lutadores ali da Pensilvânia, pessoas bem treinadas, com equipe e todo o suporte possível. Então ele precisava treinar muito duro para que ele pudesse se equipar ao nível dessas pessoas. E os lutadores eram brabos, os caras tinham um cartel aí de 17-0, 31-0, era só pedreira pro Adonis pegar. Então era uma realidade completamente diferente daquilo que ele estava vivendo lá atrás. Então o Rocky começa a passar alguns exercícios pro Adonis, o Adonis acaba treinando muito intensamente, ele tinha 6 semanas para treinar até a primeira luta profissional dele ali na Pensilvânia. Ele ia lutar contra um lutador local que tinha um recorde aí de 17/0, o cara nunca tinha perdido na carreira, então seria a primeira pedreira que o Adonis iria pegar ali na carreira dele. E nesse meio tempo ele acaba conhecendo uma garota chamada Bianca, que ela era cantora, porém ela tinha um problema progressivo de audição. Então com o tempo ela ficaria completamente surda, mas ela ia exercendo a paixão dela, que era cantar enquanto ela podia. E Adonis ficou muito maravilhado com a história dela, e ela também acabou gostando muito da história do Adonis, e um acaba motivando o outro aí nessa história. Isso traz lições também para nossa vida, que a gente tem que fazer pessoas se achegarem na nossa vida, mas pessoas que nos motivam, pessoas que acreditam no nosso potencial, pessoas que confiam
que a gente tem futuro nos nossos sonhos. Não adianta a gente colocar pessoas que falam que nada vai dar certo, que a gente não vai conseguir, que é loucura da nossa cabeça. Se a gente manter essas pessoas por perto, a gente nunca vai realizar os nossos sonhos. Mas Creed tem essa lição de vida, a gente manter essas pessoas ao nosso lado, pessoas que acreditam em nós. O Adonis tinha o Rock e tinha a Bianca do lado dele, e era tudo que ele precisava para poder enfrentar a primeira luta dele como profissional. E ele acaba enfrentando, sim, esse lutador local e acaba vencendo a primeira luta dele profissionalmente. E uma das coisas super interessantes desse filme é que o Adonis, ele é filho do Apollo Creed, então o nome dele é Adonis Creed. Só que ao invés do Adonis usar o nome do pai dele, Creed, no calção, ele usa o nome Johnson. Por quê? Porque o Adonis ele tinha a ideia de que ele queria criar o seu próprio legado. Ele não queria ficar na sombra do pai, ser conhecido só pelo nome do pai dele. Ah, ali o filho do Creed. Não, ele queria ser reconhecido pelo potencial que ele tinha como lutador de boxe. Isso é uma grande lição para a nossa vida, que a gente tem que tentar criar o nosso próprio legado, criar o nosso próprio império e não ficar na sombra das outras pessoas bem-sucedidas da nossa família ou do nosso círculo de amigos. A gente pode até pedir conselhos ou motivações para esse tipo de pessoa que elas já sabem o caminho das pedras e a gente vai ser muito sábio se a gente aprender com elas, mas a gente tem que criar o nosso próprio legado e não ficar dependendo das pessoas para a gente ser bem-sucedido. A gente tem que correr atrás, assim como o Adonis fez. E uma coisa muito interessante nesse filme é que o Adonis tem uma segunda luta, mas o cara é pedreiraça. É um lutador inglês, lá de, acredito que de Liverpool, lá na Inglaterra, e o cara tem um cartel de 31/0. O cara nunca tinha perdido na carreira, campeão mundial absoluto, um dos melhores lutadores do mundo. E o Adonis iria lutar contra esse tipo de lutador, esse lutador inglês. Mas durante essa luta, o Adonis acaba perdendo. Ele consegue ter um desempenho muito bom, muito forte nessa luta, mas mesmo assim ele acaba perdendo. E a gente pode extrair uma lição maravilhosa dessa parte, que a gente vai ser derrotado na nossa vida, tá? A gente vai acabar sofrendo, a gente vai sofrer nocautes, a gente vai ser derrubado pela vida, mas pra gente se fortalecer. Com essa derrota, o Adonis foi treinar mais, foi tentar ser melhor e corrigir os erros. É uma coisa que até o próprio Kobe Bryant falava, que quando a gente erra, a gente tem chance de corrigir as nossas próprias fraquezas. E se você fracassa hoje, mas você progride amanhã, então não é um fracasso, na verdade é um progresso. Você está sendo melhor amanhã do que você foi hoje, e melhor depois de amanhã do que você será amanhã. Então, esse filme traz muitas lições de vida pra gente, é pra gente criar o nosso próprio legado, pra gente manter pessoas motivadoras ao nosso lado e também a gente sempre aprender com as nossas derrotas. Se vocês gostaram do nosso vídeo e querem nos apoiar, por gentileza, meus queridos, deixe seu likezão aí pra ajudar a gente. Comente esse vídeo sobre as lições que você aprendeu sobre esse filme, se vocês gostaram, qual é a resenha de vocês sobre o filme Creed. E se você não é inscrito, se inscreva ativando todas as notificações e me sigam no Instagram também. Então, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui, meu querido e minha querida. Tamo junto, até a próxima e fui!